E aí, pessoal, beleza? Vou falar um pouco hoje sobre o livro mais importante do Ocidente, a Bíblia, certo? Principalmente o Velho Testamento, porque, como muitos já sabem, as bases de sustentação da cultura do Ocidente, né, são a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Então a gente vai falar um pouco sobre o Velho Testamento, não abordando exatamente os aspectos espirituais e teológicos do livro, mas principalmente históricos, porque às vezes a gente está lendo o Velho Testamento e não consegue compreender porque a gente não tem uma unidade, né, na mente da ordem em que esses fatos aconteceram cronologicamente. Então eu vou falar um pouco a sequência com que esses fatos ocorreram para motivar você a ler e, enquanto você estiver lendo, se precisar de consultar ou para você já ter uma unidade na sua mente, né, de quando aquela história que você está lendo ela ocorreu, porque muitos livros estão na sequência cronológica, né, do Gênesis ali até o Deuteronômio, até o Juízes e mesmo os Reis, eles têm uma sequência, né, ordenada do acontecimento dos fatos, mas também no meio de alguns livros tem algumas histórias, como o livro de Esther, como o livro de Ruth, que estão inseridas em contexto não exatamente ordenado desses fatos. Então a gente vai falar um pouco da ordem, né, que essas questões, que esses acontecimentos do Antigo Testamento, eles ocorreram. Então ele vai começar lá falando a respeito da criação, né, que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou a natureza, criou a terra, os céus, os mares, etc. Criou o homem e a mulher, que por causa da desobediência, né, de comerem do fruto proibido ao qual Deus havia proibido de comerem, eles podiam comer todos os frutos, exceto aquele específico daquela árvore, o qual comeram, tentados pela serpente. Eles pecaram. É a introdução do pecado original no mundo e possivelmente a origem de todos os desmandos que acontecem até hoje no mundo de lá para cá. Após isso, ocorre o primeiro homicídio, onde Caim mata seu irmão Abel, e esses homicídios, né, dão um pouco da noção de o que o pecado original desencadeou, que foi a corrupção total do gênero humano, até chegar num ponto em que Deus olha para aquilo tudo e ele decide refazer. Então ele acha uma família, a família de Noé, junto com os três filhos, as três noras e a esposa, ele pede que eles construam uma arca onde ele mandaria um dilúvio e após esse dilúvio só eles sobreviveriam e dariam origem às outras tribos da terra. Então eles fazem isso, após o dilúvio eles saem, né, e dão origem, através dos três filhos de Jafé, a todas as primeiras civilizações existentes no mundo. Eles eram nômades, né, mas a partir de um período eles vão se concentrar ali na região da Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e Tigres, onde hoje é o Iraque, o Irã, né, aqueles países ali. Então, a partir dali vão iniciar impérios, né, os povos camitas, eles vão também se deslocar um determinado período para a região da África, do Egito. Os jafeitas eles vão se deslocar ali para a região do Mar Egeu e os semitas para a região do Oriente Médio, onde acontece a maioria dos acontecimentos do Velho Testamento. E aí a origem dos hebreus, né, e da cultura judaica que vai também desencadear no cristianismo mais tarde. Então, a Bíblia vai enfatizar a partir daí a descendência de Sem. Sem, ele vai dar origem, né, através da genealogia de Sem, virar Abraão. Abraão, que é considerado o pai dos judeus, né, pela fé, ele recebeu uma visitação sobrenatural de Deus que o instigou a sair da terra da sua parentela, que era Arã, onde ele havia ido com o pai dele, Naor,
que após morto, Deus o orientou a ir até Canaã, que hoje é Israel. Em Canaã, ele tem a sua esposa, Sara, que é estéril, e pela esterilidade dela, eles não acreditam que seria possível ter um filho. E Deus aparece para ele através de um anjo e fala que ele teria esse filho. Mas eles, impacientes, por causa de não compreender, né, como uma esposa estéril poderia ter um filho, eles resolvem dar um jeito e a própria Sara o incita a coabitar, né, que é a expressão que a Bíblia usa, manter relação com a serva dele Agar, uma egípcia. Após essa relação nasce o filho Ismael. Os ismaelitas, são a origem do povo árabe que a gente conhece hoje como os muçulmanos, principalmente, que viveriam a partir disso em guerra com seus irmãos que serão descendentes de Isaac, que vai ser o filho da promessa ao qual Deus havia os prometido realmente. Isaac vai gerar Jacó vai dar origem a 12 filhos homens que vão ser as 12 tribos que formarão a nação de Israel que a gente conhece hoje. Então, Jacó, ele vai habitar ali na região de... Ele vai transitar ali no Egito também, por causa de períodos de fome na região de Canaã, onde ocorre um acontecimento que os fará, né, migrar de uma forma meio que definitiva, ou pelo menos por um longo espaço de tempo, para o Egito. E esse fator determinante é o fato de José, que é um de seus filhos mais novos, ter tido um sonho, né, onde Deus revelava para ele que ele imperaria sobre seus pais e sobre seus irmãos também. Os irmãos dele, obviamente, acham aquilo um absurdo, né? Ele está falando aquilo, e num determinado dia, onde eles estão próximo ali, pastoreando, né, e fazendo as atividades diárias deles, passam um grupo de egípcios, onde eles vendem José para esse grupo. José vai para o Egito, e no Egito ele se tornaria o segundo mandatário mais importante, só perdendo para o faraó. E isso porque em determinado momento, onde ele é preso lá no mal-entendido com a esposa de faraó, e ele interpreta um sonho de faraó, e o sonho falava a respeito de um longo período de prosperidade, um longo período de escassez de alimentos na região egípcia. O faraó então promove a administrador desses recursos, onde os povos vizinhos, né, iriam até o Egito para conseguir alimentos. E numa desses deslocamentos, né, a família de José vai até o Egito e tem um reencontro com ele digno de filme de Hollywood, que é um momento ali muito emocionante, né, onde eles se encontram. José faz uma espécie de pegadinha ali com eles, e depois disso ele traz toda a sua família que estava em Canaã para morar no Egito, e com certos privilégios, inclusive ali, com uma certa moral com o faraó, porque José era muito importante, né? Então ele era muito apreciado também pelo faraó. Então, durante certo período, eles vão gozar de certo prestígio ali na região, o que vai acabar com a morte de José e a ascensão de um outro faraó, muitos anos depois, que não conhecia a história dos hebreus, né? E vai os escravizar, impor a eles um imposto muito duro, impor serviços muito pesados também. E com isso, Deus vê, né, o sofrimento ali daquele que já era o seu povo por causa de Abraão, e vai levantar também um hebreu criado na cultura egípcia por causa de um acontecimento onde o faraó decide matar todos os hebreus porque eles estavam se multiplicando muito rápido. Então Moisés, numa dessas, ele vai ser colocado numa cesta, vai parar ali no palácio e vai ser criado pela filha do faraó, onde, num determinado dia, ele assiste, né, o espancamento de um hebreu por um egípcio. Daí Deus percebe nele um certo senso de justiça,
Então ele vai o comissionar a libertar o povo hebreu. Desencadeia depois disso uma série de negociações, onde são ali as pragas do Egito, que Moisés vai receber o poder de Deus para exercer, né, esses prodígios frente ao faraó, até que chega a última praga, onde vai acontecer uma data marcante, né, para a gente até hoje, para o povo do Ocidente, principalmente cristão, até hoje, que é a Páscoa, onde aqueles que não tivessem marcado na sua porta com o sangue do sacrifício de um cordeiro teriam seus primogênitos mortos. Então a sociedade egípcia ela fica muito perplexa com essa situação de morticídio, né, além das pragas que já haviam acontecido, praticamente expulsam os hebreus ali do Egito. Eles partem rumo ao deserto e inclusive levam bastante ouro, bastante riquezas para que eles adorassem a Deus. Aí a partir, né, dessa saída do Egito, eles vão caminhar ali pelo deserto 40 anos e nesse período eles vão se formar como nação. Deus dará a Moisés as leis, né, que guiariam o povo, que são os 10 mandamentos, mas tem outras leis também, são leis civis, né? São mais ou menos mais de 600 leis que eles tinham aí nesse período. Eles vão se formar como civilização e Moisés também vai os preparar como exército para tomar de uma vez por todas e se apossar da terra de Canaã, terra que Deus havia prometido a Abraão, certo? Então, no próximo vídeo eu vou continuar a história, para o vídeo não ficar muito grande. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode indicar para alguém, curtir, compartilhar, e a gente volta no próximo vídeo com a outra parte da história. Valeu?